Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, da início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 30 de novembro de 2020. Hoje eu separei 9 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. E além desses 9 ativos, eu separei mais 8 que o pessoal pediu no Instagram, via Stories, para eu analisar aí no vídeo de hoje. Então vou estar analisando aí um total de 17 ativos. Antes de começar, já peço aí para você deixar um like no vídeo e se você é novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, beleza? Dá início aqui então pelo mini índice da Bovespa, gráfico de 4 horas. O mini índice essa semana ele fez um movimento bem forte de alta, né? Terminou a semana aí num movimento forte de alta e agora a expectativa é que ele faça uma correção. Ele fez o rompimento dessa região de resistência na abertura aí na segunda, terça-feira, no início da semana, ele fez o rompimento dessa região de resistência na casa dos 108 mil pontos, né? Fez o movimento de alta, agora a expectativa é que ele faça uma correção para testar agora essa região como suporte, né? Depois do movimento de alta, faça aí uma correção. E aqui, pegando todo esse movimento de alta, se puxar um Fibo, região entre 50 a 61,8 de Fibo, da correção, é nessa região aqui em roxo, um pouco aí acima da região que foi resistência no passado e agora passa a ser uma região de suporte. E além disso, pegando aqui os dois últimos fundos, puxa aqui uma LTA, também uma região de suporte. Então a expectativa é que faça uma correção aqui na região aqui de 108.500, 108.500 pontos aproximadamente. Então, expectativa de correção no mini índice da Bovespa. O mini dólar eu vou analisar aqui, na corretora que eu opero, ele fez o vencimento aí de dezembro, no fechamento da semana, abriu aqui o novo com vencimento para janeiro, porém ainda não atualizou, então eu vou fazer análise através do TradingView, que eu deixei aqui já na tela. Começando aqui no gráfico diário, os pontos aqui que eu quero comentar, essa região aqui de suporte, que o mercado veio testar na semana retrasada, e essa região aqui que foi suporte no passado, e depois que o mercado fez o rompimento dessa região de suporte, virou aí uma região de resistência. Então, com isso em mente, deixa eu pegar aqui a ferramenta, então o mercado ele fez um movimento forte de queda, parou nessa região aqui de suporte do passado, fez uma correção, veio testar essa região que era suporte no passado, veio testar como resistência, fez aqui uma vela de rejeição, o mercado fez um movimento de queda e veio testar novamente essa região, parou e começou a subir. Então essa semana a expectativa era que o mercado fizesse um movimento de alta para voltar a testar essa região aqui de resistência, porém ele parou no meio do caminho, ele fez uma máxima aqui e voltou a cair e fechou a semana fazendo uma mínima um pouco acima da mínima do fundo anterior, que também está aí um pouco acima do fundo anterior. Então o mercado ele formou aqui um triângulo. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele deixou esse fundo, um fundo acima e agora um novo fundo acima. E deixou esse topo e um topo abaixo. Então formou aqui uma região de triângulo e agora é aguardar o rompimento de uma das duas extremidades. O mercado aqui ele fechou bem próximo aqui do final do triângulo. Agora início da semana aí deve romper um dos lados, aguardar o rompimento para ver se ele vai romper a resistência, se ele vai romper o suporte. Aí a expectativa é que ele continue o movimento para testar, caso ele faça o rompimento aí do suporte, para testar a próxima região do suporte horizontal. Se fizer aí o rompimento da região de resistência dessa LTB, desse triângulo, aí a expectativa é que continue subindo para vir testar essa região aqui de resistência. Então aguardar ele sair o rompimento desse triângulo para pensar em expectativa de procurar alguma oportunidade até nas extremidades. Ok? Vamos aqui para o próximo. O Zatec, o índice do Nasdaq, índice americano. O mercado ele veio testar aqui essa região de resistência, ele continua aí testando essa região, foi topo aqui no passado, aqui também, e aqui está testando, está bem próximo aí de entrar dentro dessa região. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico diário. Então ele fechou a semana testando essa região, então a expectativa é aguardar ele terminar de testar essa região
e procurar oportunidades de venda, caso ele respeite e comece aí a dar sinais de fraqueza que vai fazer uma reversão, né? Como ele já fez aqui no passado. Chegou nessa região, caiu, chegou na região, caiu e chegou aqui na região, caiu. Então aguardar aí ele terminar de testar essa região e ficar de olho em oportunidades de venda no Nasdaq. E o GER30, que é o índice alemão, o DAX, aí cenário bem parecido. Tem uma região aqui de resistência, topo, 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 e o mercado fechou a semana trabalhando dentro dessa região. Também expectativa aí de procurar oportunidades de venda caso o mercado continue respeitando essa região. Vou aqui no H4. Deixei aqui uma LTA acompanhando o movimento de alta, pegando aqui as últimas mínimas, essa e essa. Então, e o mercado entrou lá na região de resistência, aqui também num triângulo. Então, aguardar aí o rompimento, para começar a pensar em venda, aguardar o rompimento dessa LTA. O mercado teria que perder a força, parar de subir aqui, continuar respeitando essa região de resistência, perder a força e romper a LTA. A partir daí começa a ficar interessante para procurar venda, aguardar aí o rompimento dessa LTA. Enquanto estiver trabalhando aqui dentro, não fazer nada, ficar de olho só acompanhando o DAX. Vamos aqui para o mercado de Forex. Separei 5 pares. Começando pelo Audi CHF. Cenário parecido ali com o DAX, com o Nasdaq. Mercado testando aqui uma região de resistência importante. Ficar de olho em oportunidades de venda. No gráfico de 4 horas, está dando início aí a um possível pivô de baixa. O mercado deixou esse topo, fez uma correção, deixou esse fundo, fez um novo topo aqui abaixo do topo anterior. Só falta ele perder o fundo anterior para confirmar aqui um pivô de baixa. A partir daí fica interessante procurar venda, porque provavelmente deve aí fazer um movimento de queda. Queda, correção, confirmação do pivô. Aí pode esperar, aguardar uma correção. Dá para jogar uma LTB pegando os dois primeiros topos, esse e esse daqui. Então joga uma LTB aqui, aguarda uma correção para testar aqui a região e gerar oportunidades de venda. Então ficar de olho em venda no Audi CHF. Audi JPY também, cenário parecido. Região aqui de resistência, topo, 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 topo. E agora o mercado fechando a semana justamente em cima aí dessa região. Gráfico diário. Então ficar de olho aqui nesses 3 últimos dias aqui que o mercado meio que lateralizou depois que chegou aqui. Se quiser ser mais conservador, espera o rompimento aqui da mínima desses 2 dias. Algo assim, esperar o mercado fazer uma vela de queda, rompendo aí a mínima desses 2 dias aqui da semana. E aí gerando oportunidades de venda, algo parecido que ele fez aqui já. Também ficar de olho em venda no Audi JPY. Caso ele consiga romper aqui essas máximas, essa região de resistência, aí já tem uma resistência bem próxima aqui, daria para procurar uma oportunidade de compra, mas seria mais a curto prazo, porque o movimento não é tão longo aí, que não tem tanto espaço para o mercado subir até a próxima região importante de resistência. CAD CHF, gráfico diário, mercado também aqui numa região de resistência, um topo. Aqui chegou a fazer um rompimento falso. Deixa eu dar um zoom. Chegou a fazer um rompimento falso da região e voltou a trabalhar abaixo. E agora veio testar de novo, deixou um topo abaixo do topo anterior. E iniciou aí também um provável pivô de baixa. Movimento de queda, correção, topo abaixo do topo anterior. Está vindo testar o fundo anterior aqui. Tudo indica que ele vai confirmar aqui um pivô e vir testar a região aqui embaixo. Então está procurando venda também no CAD CHF. Euroaudi, gráfico diário. O mercado tem aqui uma LTA e aqui uma região de resistência, um canal meio lateral, meio de alta ali, tá? Não é nem lateral nem de alta, tá no meio termo aí, e não chega a ser totalmente lateral e também não é bem um canal de alta, né? Não tem tanta inclinação. Agora o mercado vem aí nos últimos dias testando a região de suporte. Aqui ele sempre ele faz aí
movimento de alta, chega na região de resistência, cai, deixa aqui uma região de suporte, resistência cai, suporte aqui, fez um fundo duplo aqui, antes de ir lá testar a região de resistência. Aqui chegou a fazer um rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo e veio testar aí a região de suporte. Então tá interessante para procurar oportunidades de compra nessa região. Tá? Então ele fechou quinta e sexta-feira. Ó, vela de quinta e de sexta-feira, duas velas de rejeição, numa região bem importante de suporte. Então ficar de olho nas máximas de quinta e sexta-feira, aguardando aí uma vela de força compradora com rompimento da máxima de quinta e sexta-feira. A partir daí fica interessante pensar em compra, porque provavelmente o mercado deve subir se ele conseguir romper aí a máxima de quinta e sexta-feira. Então ficar de olho nisso, esperar aí que segunda ele abra com um movimento forte de alta, fazendo o rompimento aí justamente de quinta e sexta-feira. A partir daí fica interessante para procurar compra no EuroAudi. E GBP/USD, parecido ali com os ativos que eu já analisei, que estão em regiões de resistência. Então aqui um topo, 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 então região aqui bem formada de resistência no gráfico semanal. Ele fechou essa semana testando essa região e formou uma vela de rejeição. Então aqui o mesmo princípio que eu acabei de comentar no EuroAudi, aguardar o rompimento da máxima, aqui aguardar o rompimento da mínima. Como ele formou uma vela de rejeição numa região de resistência, fica interessante aí ficar de olho numa vela de queda agora, numa vela com força vendedora, rompendo a mínima da semana. A partir daí, o mercado rompendo essa mínima, fica interessante procurar venda com expectativa aí de um movimento de queda para os próximos dias, próximas semanas. No gráfico diário, ele rompeu essa LTA, acho que no H4 fica mais visível, tem essa LTA que eu coloquei, o mercado vinha acompanhando, deixa eu só ajustar ela aqui, acompanhando o movimento de alta, né, quando o mercado está fazendo um movimento de alta, para vir testar aqui a região de resistência, pegando essa mínima e essa, e ele fechou a semana aí rompendo, né, na última vela aqui, na penúltima vela, na verdade, ele fechou abaixo, aqui da LTA, e a última vela aí fez um pequeno movimento de alta, vamos ver como vai se comportar, se ele vai confirmar ou não esse rompimento. Confirmando esse rompimento, fazer aí um pivôzinho de baixa, algo assim. Fica interessante procurar venda, e se quiser ser mais conservador, como eu falei, aguardar o rompimento da vela, da mínima da vela aqui semanal. Beleza? Agora vamos aqui para os ativos que o pessoal mandou no Instagram via Stories. Começando aqui pelo Gilmar, pediu EuroSD. Vou dar aqui para os ativos do Instagram que o pessoal pediu. Então, começando aqui pelo EuroSD. EuroSD aí, movimento de alta essa semana. Continua testando e trabalhando nessa região de resistência, que eu comento já há um bom tempo. Essa região aqui de resistência, o gráfico semanal. O mercado há um bom tempo ficou aqui várias semanas trabalhando aqui nessa região. Ameaçou virar aí uma tendência de queda, porém voltou a trabalhar nessa região novamente. Aqui no gráfico diário, ó. E tá vindo testar essa máxima aqui. Tem essa daqui também, formando aqui uma região de resistência. Fechou a semana testando. Não tem muito o que fazer agora, é aguardar, ver se ele faz aí uma vela de rejeição. Não vejo compra aqui, porque o mercado, apesar de estar fazendo aí um movimento de alta, não vejo compra porque ele está bem em cima e bem dentro de uma região de resistência. Então não faz muito sentido comprar contra uma região importante de resistência. E por enquanto ele não deu indicações de que vai fazer um movimento de queda. Então, como eu falei, aguardar aí para ver se ele faz uma vela de rejeição. Algo assim seria interessante, ó. Pavio longo superior e um corpo pequeno. É uma vela de rejeição. Algo igual ele já fez aqui, ó. Essa vela, fazer algo aqui, aí começa a ficar interessante procurar venda com expectativa de movimento de queda. Então aguardar enquanto ele estiver trabalhando e respeitando essa região, ficar de olho de indicações aí, gatilhos, vela de rejeição, pivô de baixa, então tem vários tipos aí de gatilhos para estar procurando venda nessa região.
Aqui o Roberto ele pediu 3 ativos, CHF, JPY, USD CAD e NZD USD. Então vamos aqui, CHF, JPY. CHF, JPY, gráfico diário, ele está trabalhando dentro aqui de um triângulo. Então pegando aqui essa LTB e essa região de suporte horizontal, formou aqui um triângulo. O mercado fechou a semana justamente aí no meio do caminho, após testar a região de suporte, ele veio, testou, começou a subir, então parou no meio do caminho, expectativa é que ele continue subindo mais um pouco aí para vir testar a região de resistência. E a partir daqui pode gerar oportunidades de venda. Caso ele não consiga fazer o rompimento, se ele bater aqui e respeitar, deve gerar oportunidades de venda para testar novamente aqui a região de suporte. Então, provavelmente aí vai gerar boas oportunidades no intraday. Aguardar aí para o mercado continuar subindo. Quando ele chegar aqui, deve gerar oportunidades aí no intraday, ficar aí posicionado 1, 2, 3 dias aí no máximo no decorrer da semana. Não é nada muito a longo prazo, é meio que está intermediário ali entre day trade e swing trade, tá? Não chega a ser um position. O USD CAD testando uma região de suporte. Deixa eu vir aqui no semanal. Então, ó, começando aqui pelo semanal, é uma região de suporte que eu comento sempre aí nas últimas semanas. De várias mínimas aqui, o mercado formou essa região bem forte aqui de suporte no gráfico semanal. No gráfico diário, o que o mercado fez aí nos últimos dias foi um movimento de queda para testar justamente essa região lá do gráfico semanal. Bateu aqui, fez uma vela de rejeição, essa vela aqui. Começou a subir, né? A expectativa era um movimento aí mais forte de alta, porém ele parou aqui, fez esse topo. Então ele fez esse fundo, fez esse topo, fez uma correção na região entre 50 e 61. A expectativa era uma continuação, um pivô de alta, uma continuação de movimento. Porém, ele fez aí na terça-feira um movimento bem forte de queda, uma entrada bem forte aí por parte dos vendedores, quase que praticamente um engolfo. Isso aqui, o que ele me parece? Ele me parece o quê? Como ele fez esse fundo na região importante de suporte, fez um movimento de alta, uma correção na região entre 50 e 61 de FIBO, e começou a dar sinais de que iria fazer uma perna de continuação, deixou aqui velas de rejeição nessa região, dando ainda mais força para esse movimento de alta, e de repente fez esse movimento forte de queda, tá com cara aqui de que esse movimento foi justamente para pegar quem entrou comprado aqui nessa região e colocou o stop abaixo aqui dessas mínimas, dessas velas de rejeição, né, esperando que ele fizesse esse movimento de alta, correção e continuação. Então, porque o mercado despencou, pegou aí todo mundo que entrou comprado nessa região, todo mundo que entrou comprado aqui nessa região e colocou o stop abaixo aqui dessas mínimas, ele estopou, e depois que ele fez esse movimento não caiu mais, né? Ele lateralizou aí, ficou 3 dias, praticamente aí 3 dias na mesma região, né? Não fez mais nada. Então parece que foi só para pegar o stop do pessoal. Então ficar de olho. Então ainda ele está dentro da região importante de suporte lá do gráfico semanal. Então eu continuo com o pensamento aí de procurar compra, com expectativa de um movimento de alta para pelo menos vir testar essa região. Então teria bastante espaço para o mercado subir no decorrer dos próximos dias. Venda eu não vejo aqui de forma alguma, porque o mercado está justamente, como eu falei, trabalhando nessa região de suporte bem importante. Não faz muito sentido querer vender contra uma região de suporte importante. E o NZD USD, gráfico semanal, tem aqui uma LTA, pegando essa máxima, essa daqui, uma LTB, na verdade, que vinha aí um bom tempo, desde 2017, e agora essa semana, esse mês, na verdade, ele fez o rompimento aí no meio do mês. E além claro, da LTB, tem essa LTB aqui, tem toda essa região aqui de resistência horizontal. Então era uma região bem forte de resistência que o mercado agora conseguiu fazer o rompimento. O que eu espero agora é que é uma correção, o mercado está muito esticado. Ele fez o rompimento dessa região de resistência importante, tanto a horizontal quanto a LTB. Depois que ele fez o rompimento, ele não testou ainda essa região como suporte. Então é natural que ele faça uma correção agora, e também porque o mercado está muito esticado. Se pegar aí os últimos dias, o mercado só subiu, praticamente aí só subiu e não fez nenhuma correção. Então a expectativa agora é que ele faça uma correção.
Agora é aguardar, não tem muito o que fazer, porque assim, ele fez um movimento forte de alta. Para comprar agora tá caro, ele já fez um movimento muito forte de alta, não faz muito sentido querer comprar num provável topo aqui, onde o mercado deve agora fazer uma correção, e por enquanto vender, não vejo também nenhuma alternativa de venda aqui, a não ser que seja um time muito baixo, algo muito para pegar um movimento bem curto, porque como a expectativa é que ele faça uma correção, quando ele iniciar essa correção, daria para procurar vendas em times menores, M5, M15, no máximo ali H1, mas M15, M5 seria aí um time legal para estar procurando venda, porque provavelmente ele faz aí uma correção, vai fazer uma correção para testar essa região aqui da LTB que foi rompida, e também tem essa aqui essa região de resistência horizontal, mas a primeira é justamente a LTB, a primeira região agora como suporte que o mercado deve vir testar. Então daria para pensar em venda em times menores, e compra que eu não vejo, a não ser que ele faça aí de fato a correção. Então ele teria, deixa eu voltar aqui no gráfico semanal, então ele teria que de fato fazer uma correção para começar a pensar em compra nessa região, com a expectativa de ele bater, respeitar como suporte e continuar subindo, né? Como movimento de rompimento, correção e continuação de movimento. Então procuraria a compra somente nessa região aqui, depois de testar e respeitar. Demoraria aí praticamente, seria algo aí provavelmente aí mais para janeiro mesmo, né? Porque essa correção demoraria aí praticamente dezembro, e procuraria aí no início de janeiro uma oportunidade de compra no NZD-USD. Vamos voltar aqui. O Thiago pediu uma análise no Bitcoin, tá no TradingView também, então vou deixar por último. O Kaique pediu uma análise na prata, vamos aqui na prata. A prata também num triângulo, gráfico diário, tem aqui esse topo, então uma LTB. Essas regiões, essa mínima, formam uma região de suporte. Então o mercado trabalhando aí dentro desse triângulo, fechou a semana justamente no suporte. Então aqui é a região de suporte. Então aqui é ficar de olho, ver como ele vai se comportar, se ele vai fazer aí uma vela de rejeição, venda que eu não vejo, venda que somente se caso o mercado conseguir fazer o rompimento. Vamos aí um cenário de venda, ele teria que primeiro fazer o rompimento da região, um movimento forte de queda, rompimento, esperaria uma correção para testar o que é atualmente um suporte, para testar como resistência. A partir daqui, mercado batendo nessa região, começar a querer cair, aí eu penso numa venda aqui, stop acima da máxima, e o alvo pode ser o fundo, enfim, aí teria que procurar ali dar uma olhada nas alternativas, mas a primeira é sempre o fundo da perna de rompimento, do movimento de rompimento. Então, venda somente nesse cenário. Enquanto ele estiver trabalhando acima aqui dessa região, não vejo venda, porque é uma região de suporte importante. E para fazer compra, aguardar aí uma vela de rejeição, um pivô de alta, algum gatilho, quando, por exemplo, ele fez aqui, ó, uma vela de rejeição, procurar compra acima da máxima, uma vela de rejeição, procurar compra acima da máxima, então teria que formar aí uma vela de rejeição nessa região, algo, por exemplo, assim, ficaria interessante, procurar compra acima aqui da máxima, com expectativa do mercado voltar a subir para testar a próxima região de resistência, que é justamente essa LTB. Aqui também eu procuraria venda, né? Eu falei aqui embaixo, caso fizesse o rompimento, aqui também é uma região interessante para procurar venda, com expectativa do mercado bater, respeitar a LTB, como ele já vem fazendo aí nos últimos movimentos, e procurar oportunidade de venda nesse cenário aqui, tá? Então, procuraria venda aqui. Ficar de olho então, vamos ver como o mercado vai se comportar aí na abertura da semana nessa região de suporte. O Nuno pediu aqui áudio SD e NZD CHF. Então vamos aqui, áudio SD. O áudio SD vem em movimento de alta. Ele fez tá bem parecido o movimento com o mini índice da Bovespa. Fez o rompimento aqui de uma região de resistência. Aqui. Então vamos ficar de olho para ver se ele sobe mais um pouco, porque já tem aqui a próxima resistência, está um pouquinho aí acima da máxima da semana, mas ele pode fazer aí uma correção. Se ele fizer uma correção, fica interessante procurar compra nessa região. Deixa eu diminuir aqui para 4 horas.
Ó, por quê? Porque aqui é uma região de resistência, resistência, resistência. O mercado fez o rompimento. Se ele fizer uma correção, fica uma região aí de suporte, que além disso é a região de 50,61 desse último movimento de alta. Se ele não fizer novas máximas, se aqui for a máxima, puxar um Fibo aqui, região entre 50 e 61, então ele não pode fazer novas máximas, teria que começar a fazer aí a correção a partir de onde ele fechou a semana. Então, aí 50, 61. E tem também essa LTA aqui também, que é uma região de suporte. Então fica interessante se ele fizer aí, se ele não continuar subindo, se ele fizer uma correção a partir daqui, na abertura da semana ele corrigir, fica interessante procurar compra nessa região aqui, com a expectativa dele bater aqui e continuar subindo para vir testar a próxima região de resistência. Agora, se abrir a semana ele continuar subindo, não tem muito o que fazer, não vejo compra, não faz sentido querer comprar aqui caro e próximo de uma região de resistência. Então aguardar e ver se ele bate aqui, gera uma oportunidade de venda caso ele se o mercado respeitar aquela região de resistência. Deixa eu tirar o zoom aqui desse outro topo aqui. Daria para procurar venda, mas teria que subir mais, né? Tá, aqui onde ele está não tem muito como procurar venda, tá mais para uma correção mesmo, para procurar compra mais barato numa região de suporte aqui embaixo, como acabei de comentar. E o NZDCHF, ele veio testar uma região de resistência, foi suporte aqui no passado, ó, um fundo, aqui suporte, bateu, subiu, e o mercado então formou essa região de suporte, o mercado fez o rompimento, a partir daí passou a ser uma região de resistência. Então ele corrigiu, testou a região como resistência, a princípio respeitou, caiu um pouco, não chegou a cair muito, caiu um pouco aqui, voltou a testar, então ele formou um triângulo aqui, ó, formou um triângulo e acabou rompendo aí a região de resistência. E tinha também aqui uma LTB, que vem acompanhando o preço também, região de resistência, e rompeu também ela. Então veio uma força aí bem, uma força alta aí compradora esse mês. Um gráfico diário aqui. O mercado ele fez o rompimento então da LTB, deixa eu voltar aqui no semanal, porque ele fez o rompimento da LTB, fez o rompimento do triângulo, porém ele continua aí trabalhando dentro dessa região de resistência. No gráfico diário, ele fez um movimento bem forte de alta, então não vejo compra no momento, porque o mercado está esticado, mesmo que eu acabei de comentar ali em outro ativo, o mercado está bem esticado, está caro para comprar agora. Esperaria aí uma correção, pelo menos aqui até a região da LTB que fez o rompimento. Então, para testar ela como suporte, a partir daqui dá para pensar em procurar oportunidades de compra. O mercado começar a subir, dá para pensar em compra mais ou menos aqui, stop abaixo da mínima, alvo no topo. Ficar de olho também, ficar atento, porque como eu falei, essa região aqui em roxo é uma região importante de resistência. Apesar do mercado ter feito esse movimento forte de alta, pode ser que ele respeite aqui e comece a cair, volte a trabalhar abaixo dessa região, como ele já vinha trabalhando aí depois que fez esse rompimento. Então pode ser que ele volte a trabalhar abaixo. Então aqui é uma região importante, então não fez o rompimento dela ainda. Ele fez o rompimento da LTB e daquele triângulo menorzinho que eu comentei que tinha aqui. Fez o rompimento do triângulo e da LTB, dessas regiões de resistência. Mas essa horizontal ele não fez ainda, está justamente aí no limite. Pode ser que não faça novas máximas, faça uma correção e aí ficar de olho se ele vai corrigir e gerar uma oportunidade de compra ou se vai ser um rompimento falso dessas regiões aqui de LTB e triângulo. Então, e por último aqui, o Bitcoin que o Thiago pediu, aqui no TradingView. Bom, vamos lá. Aqui no gráfico de 4 horas, gráfico diário, dá para identificar aqui essa região, essa máxima aqui que o mercado deixou, esse movimento de queda, então deixou aqui uma região de resistência, que veio agora recentemente testar e conseguiu romper, né? Não teve aí muitas dificuldades para conseguir romper essa região. Então uma região que foi um topo no passado, foi uma região de resistência e passa a ser agora uma região de suporte. Além disso, então o mercado ele fez todo esse movimento bem forte de alta, então chegou aqui na região, não teve dificuldade, conseguiu romper,
fez um movimento bem forte de alta. Se puxar um Fibo aqui, puxando um Fibonacci, região entre 50 e 61, que é uma região que eu gosto muito de trabalhar, fica justamente nessa mesma região da região de resistência. Então é uma região agora de suporte, é uma correção que o mercado provavelmente vai fazer, porque também além disso, né, além dele estar muito esticado, o mercado fez um movimento bem forte de alta e está muito esticado, então é natural que ele faça uma correção. E além disso, ele deixou aqui, dá um zoom, ele deixou uma vela de rejeição e logo em seguida uma vela bem forte, extremamente forte de queda, que engolfou aí, engoliu aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 velas, as últimas 6 velas ele engoliu e parou, né? No fechamento aí da semana parou, fez uma vela de indecisão. Eu espero que a expectativa é que ele continue fazendo aí uma correção. Ele deve fazer uma correção menor aqui desse movimento forte de queda, né, olhando aí num cenário mais a curto prazo, esse movimento de queda, ele deve fazer uma correção, por isso que ele formou essa vela aqui de indecisão, ele deve corrigir, mas no longo prazo ele deve continuar, ele deve fazer um pivô de baixo, continuar o movimento de queda para corrigir até essa região aqui de suporte. E a partir daqui pode gerar oportunidades de compra. Então a expectativa aí para os próximos dias é que ele continue esse movimento aí de queda, de correção desse último movimento de alta. Então espero que ele faça, a expectativa é que ele faça algo mais ou menos assim. Tá? Bom, então é isso. Fica aí a análise para essa próxima semana. Toda quinta-feira, no final do dia ali, quinta-feira à noite, eu vou postar um stories com a caixinha para o pessoal mandar, né? Eu postei essa semana pela primeira vez, para vocês mandarem aí os ativos que vocês querem que eu analiso nesse vídeo do final de semana. Então, como o stories fica 24 horas, eu vou postar na quinta-feira ali, no final da tarde, no início da noite, para ficar até sexta-feira, no início da tarde, final da noite, no início da noite, no final da tarde da sexta-feira, para rodar ali 24 horas. Então fica o convite aí para você tá seguindo o Instagram, só procurar aí como Trader Sérgio Júnior, e toda quinta-feira, como eu falei, no final do dia e no decorrer da sexta-feira, vai ter um stories ali com a caixinha, você pode mandar ali o ativo ou os ativos que você acompanha, que você gostaria aí que eu fizesse análise, que aí eu pego essas informações, como eu peguei aqui dessa semana, e faço análise no final de semana, ou na sexta-feira à noite, ou no sábado de manhã, para postar esse vídeo aí para vocês toda semana, beleza? Então fica o convite para acompanhar aqui o Instagram, só procurar por Trader Sérgio Júnior. Então agradeço aí você por ter acompanhado o vídeo, que você tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana de operações. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!